aqui, vou me incluir também no grupo de pastores, Deus tem confiado a nós um rebanho. E eu gostaria de falar nessa tarde do pastor como um pai de família. Quantos aqui são casados? Levante a mão, por favor. Amém, glória a Deus, a grande maioria. Então, eu penso que você vai se identificar com isso. Nós vamos fazer um teatro aqui para vocês, para que você possa identificar também com esses aspectos bem familiares, tanto do lado negativo como positivo. Mas nós queremos mostrar exatamente o que está no coração de Deus em relação a isso. Porque eu pergunto para você que é pai ou mãe, se você recebesse hoje, nesse momento, uma chamada de um filho seu, que estava com um problema, doente, um acidente, você ficaria aqui? Você não ficaria. Você ia sair correndo. Pois eu quero dizer isso para você. Deus tem nos dado uma parte do rebanho que está clamando. E você, como pastor, precisa ter uma atitude em relação a esse grupo de rebanhos. Esse grupo dentro do seu rebanho, que são as crianças. Eu me lembro uma vez um irmão que teve uma atitude mais ou menos assim. Nós estávamos num salão, um irmão estava pregando e nós ouvimos um grito. Primeiro algo caiu, um barulho bem grande de alguma coisa caindo e o grito de uma criança, pai! E o irmão que estava do meu lado deu um salto na cadeira e desceu as escadas assim na maior pressa. Eu acho que ele reconheceu a voz do filho. De fato, havia umas grades, umas coisas de construção, e aquilo havia caído. E caiu em cima da perna do garoto. Não caiu em cima dele, mas caiu em cima da perna do garoto. Não foi nada sério. Mas a atitude daquele pai demonstra exatamente isso que eu estou falando para você. Nós que somos pais, que temos filhos, nós somos assim. Pode fazer qualquer coisa com você, às vezes com seu cônjuge. A gente fica chateado, é como se tocasse lá dentro da sua alma. Mas se tocar no seu filho, aí não. Na verdade, porque os nossos filhos, de fato, sim, são preciosos. São preciosos para nós. Então, o pastor tem que ter esse coração de pai mesmo. E a palavra de Deus fala que as crianças, elas estão incluídas no nosso rebanho. Deus tem nos dado aqui em Goiânia um ministério com crianças. Eu considero um ministério forte. Porque em poucos lugares nós temos um pastor só para pastorear as crianças. Eu sou pastora de crianças aqui. E nós temos trabalhado com as crianças nas células, temos trabalhado na igreja. E o Senhor realmente tem gerado em nós um encargo, amados. Choro, clamor pelas crianças. E isso não é nosso. É algo que está no coração de Deus. Quando Deus me deu uma palavra profética a respeito desse trabalho, Deus falou exatamente assim. Falou, olha, eu vejo que você se preocupa com as crianças. Mas eu quero dizer para você que essa também é a preocupação do coração de Deus. Naquela época eu fiquei surpresa, falei, puxa, Deus se preocupa com as crianças? Nem sabia, tudo bem, Ele ama todos, né? Mas eu nunca parei para pensar nisso. E aquilo chamou a minha atenção. Porque tudo bem, eu preocupava com as crianças, como toda esposa de pastor preocupa, né? Estar ali, cuidar, arrumar. Mas nada mais do que isso. Naquela época nem passava na minha mente o que nós temos hoje. E Deus então começou a plantar no meu coração aquilo que estava no coração dele. E nesta tarde, eu quero ler para você um versículo, antes de entrarmos em Mateus, que está em Provérbios 31:8. Essa foi uma palavra que Deus me deu. Uma das palavras que Deus me deu. Diz o seguinte: abra tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. E hoje, nessa tarde, eu estou aqui para falar em nome daqueles que não falam por si mesmos. As crianças. Porque elas não falam. Elas não reivindicam, elas não cobram. Eu sei que nós, como pastores, estamos acostumados a lidar com isso, né? As ovelhas estão sempre exigindo. Você faz de um jeito, agrada um grupo. Faz do outro, agrada um outro grupo. Então, a gente é sempre exigido, numa coisa ou outra. Mas as crianças é uma parte do seu rebanho que não exige nada de você. Elas não falam, mas elas sentem.
Porque elas têm as mesmas necessidades espirituais que todo adulto tem. Deus já criou todo ser humano com espírito, alma e corpo. Então, elas têm essas necessidades. E Jesus ele fez questão de falar para os discípulos, em Mateus 18, a respeito delas. Se ele falou para os discípulos, amados, essa palavra chegou até nós, serve para nós, porque hoje nós somos os pastores da igreja. Assim como os discípulos naquela época eram os pastores da igreja. A igreja estava começando. E aqueles homens seriam os primeiros pastores. Então Jesus já colocou o padrão, falou, olha, eu quero te falar a respeito delas. Mas antes de entrar nisso, eu queria colocar 3 coisas aqui que a Bíblia compara a igreja. Primeiro, a Bíblia fala que a igreja é um corpo, é ou não é? Você já machucou o seu dedo pequenininho aqui, o dedo mindinho? Já entrou algum espinho, unha cravada, no pé? Se você tiver com machucado, põe um sapato, tudo bem, é o dedinho, é o menor, é aquela unha bem pequenininha, mas incomoda, não incomoda? É ruim. Por quê? Porque faz parte do corpo. Se aquele dedinho pequenininho estiver machucado, estiver algo anormal com ele, todo o corpo vai sentir. Por quê? Porque está ligado, faz parte do corpo. As crianças é esse dedinho. É bem pequeno. Talvez a gente nem lembra muito das necessidades dele, mas está lá, faz parte do corpo, tem que ser cuidado. Outra coisa que a palavra de Deus compara também é com o rebanho. A igreja não é um rebanho? Você tem um rebanho, você é um pastor de um rebanho. Nesse rebanho, você tem todo tipo de ovelhas. Você tem pequenas e tem grandes, não é verdade? Elas não nascem grandes, elas começam pequenas. E no rebanho também é assim, tem os pequenos e tem os grandes, mas todo o rebanho pertence ao pastor. O pastor não pode falar, não, o meu rebanho são só os maiores, aqueles pequenininhos ali, não. Quando crescer, aí eles vão fazer parte do meu rebanho. Não é assim. E uma terceira coisa é a família. A palavra de Deus fala que nós fazemos parte da família de Deus. E na família também nós não temos as crianças pequenas, os bebês, os maiores, não é isso? Quem aqui tem criança abaixo de 10 anos? Tem filhos? Muitos irmãos. Você cuida de todos? Você cuida só dos grandes? Não, eu vou cuidar só dos grandes. Esses pequenos aí, deixa. A gente não faz isso, né? Na verdade, a gente dá mais atenção para os pequenos, porque eles exigem atenção. Então, amados, da mesma maneira, o pastor tem um rebanho, nós somos um corpo e somos uma família. Então, aqueles membros pequenos precisam de cuidado, de atenção. O pastor é essa pessoa. Deus confiou a você todo o rebanho. É lógico que você não vai conseguir cuidar de todo mundo. Dificilmente você vai conseguir cuidar das mulheres, dos jovens, das crianças, né, dos velhos. Não, mas cabe a você, como pastor, delegar. É você que delega, é você que estabelece quem vai cuidar de quem. E é isso que eu quero mostrar para você. Muitas vezes nós não temos estabelecidos critérios, de acordo com a palavra, para poder cuidar dos pequenos. A mentalidade que existe hoje é a seguinte, hoje em alguns lugares, não, é trabalhar com criança? Qualquer pessoa serve. Um dia uma irmã disse isso para uma líder, que eu já estava ensinando, eu sempre falo isso para os meus líderes, porque os líderes têm que mudar a mentalidade também, de como lidar com as crianças. Então uma pessoa não foi para a sala de 3 ou 4 anos, e uma mãe lá desesperada, porque as mães ficam desesperadas na porta dessa sala, quem vai cuidar do meu filho? Como é que eu vou assistir o culto? Fazer o quê, né, irmãos? Quando nós não cuidamos de bebês, só de 3 anos para cima. Então, as mães de 2 anos, elas quase nos amaldiçoam. Quem vai cuidar do meu filho de 2 anos? Eu falo, você. Ela fala, mas eu? É estranho, como que uma mãe fica surpresa de ouvir isso? Você não é a mãe? Quem mandou ter o filho, né? Então, tem que cuidar. Nós olhamos realmente a partir de 3, a partir de agora nós vamos ter de 2. Mas tinha uma irmã lá, mais ou menos assim, e ela chateada e falando, tal, mas como é que vai ser? Não tem sala? Como é que eu vou fazer? Aí ela falou, põe qualquer pessoa aí. Aí essa líder falou, falei, querida, você colocaria qualquer pessoa dentro da sua casa para olhar seu filho? Aí ela parou, falou assim, é mesmo, né? Ela falou, pois é, para nós também qualquer pessoa não serve. Mas muitas vezes tem acontecido, mas isso não traduz o coração de Deus. Eu me lembro uma vez de uma pastora testemunhando
a respeito de uma palavra que Deus usou uma situação para chamar a atenção dela. Ela disse que ela gostava muito de praia, ela sempre passava férias em praia, mas ela não sabia nadar. Então, quando ela chegava na praia, ela já procurava a cadeirinha do salva-vida. E ela punha a toalhinha dela na frente daquela arquibancada lá que fica o salva-vida. E uma dessas vezes ela fez exatamente isso. E numa situação ali, alguém se afogou. Todo mundo gritando e pula na água e vai. E ela gritando e chamando. Tinha uma pessoa lá em cima, sentada numa cadeira, parece que estava dormindo. E não levantava, aquele homem não... Falei, será que ele não está vendo? Que salva-vida é esse? Eu sei que uma outra pessoa entrou no mar, pegou aquela pessoa que se afogou. Aí essa irmã depois foi falar para ele, mas que isso, que absurdo, como que você é salva-vida, fica dormindo aí? Eu falei, não, sou salva-vida não. Eu achei essa cadeira vazia aqui, sentei e fui dormir. Ela falou, o quê? O que é isso? Olha o risco que eu estou correndo. Confiei minha vida nas suas mãos. Aquele homem nem sabia. Né? Falei, como? Naquela hora Deus falou com ela. Falou, olha, muitas vezes você tem feito isso com o seu filho. Porque você leva o seu filho para a igreja e você não quer nem saber quem está naquela sala. Nem ser crente. E se ele ensinar alguma coisa errada? Você simplesmente deixa lá. Por quê? Porque é cômodo para você. Nunca mais faça isso. E aquilo realmente chamou a atenção dela. E ela mudou a atitude por causa disso. E eu achei interessante esse testemunho. Porque às vezes nós fazemos isso mesmo. Mas não é isso, amados. Hoje, Deus de fato quer falar com você. Você tem um rebanho muito precioso. E olha, a maneira de Deus confirmar o seu ministério, meu querido, vai ser confirmando nas próximas gerações. Falamos muito de conquistar a nossa geração, nós vamos conquistar. Porque o Senhor, Ele tem colocado isso no nosso coração. Mas nós temos que preparar a próxima geração, para que a outra geração seja conquistada também. Quando Deus quis confirmar o ministério de Davi, o que Ele falou para Davi? O seu trono vai ser eterno. Vai ser eterno. Em Jesus. Isso é confirmação, porque ia, passar gerações a gerações. E o Senhor quer fazer isso no seu ministério, através das crianças. Suas crianças serão levantadas como pastores, como homens cheios do Espírito Santo de Deus. Tenham convicção disso, amados, nesses dias, que Deus está nos usando para levantar os pastores da próxima geração. Sabe por quê? Porque o diabo, ele já planejou saquear essa geração de crianças. Nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. O diabo hoje entra dentro das nossas casas, amados. Através da televisão, através da internet. Ele não respeita mais a porta de entrada da nossa casa. E o diabo está fazendo isso. O alvo dele é uma geração de homossexuais. Você duvida? O alvo dele é uma geração de feiticeiros. Isso está sendo colocado na mente de cada criança. Para eles pensarem assim, para eles serem isso. Mas não é isso que Deus planejou. Uma irmã estava me falando de um seminário de guerra espiritual que ela participou. Os irmãos gostam, né, desse tipo de seminário. 7 horas de seminário de guerra espiritual. E era um ex-bruxo que estava ministrando lá, que hoje é pastor. E ele falando para eles, falou, olha, vocês têm que entender o seguinte, o alvo número 1 do diabo, é o número 1, porque a partir dele ele faz tudo, são as crianças. Ele toca as crianças, aí o resto fica fácil para ele. Mas é lógico, amados, está na Bíblia esse princípio. Jesus falou, alcança a criança, e pronto. Toda a vida dela já está determinada. Nunca mais vai se desviar dos caminhos do Senhor. Eu me desviei, mas eu falo de experiência própria. Aqueles princípios, aquilo que ficou na minha mente, no meu coração, jamais eu esqueci. Às vezes eu estava em lugares, em festas com os meus amigos, eu pregava para eles. Falava de Jesus para eles. E eles falavam, mas como? O que você está fazendo aqui? Você parece crente, você fala umas coisas de crente. Eu passava na porta de igreja, eu ficava atraída pela igreja. Dentro de mim algo falava, seu lugar é lá. Eu pensava, mas não é possível, eu já experimentei igreja, não gostei. Era filha de pastor. Porque algo ficou marcado dentro de mim. Até que um dia eu falei, não tem jeito, é lá o meu lugar. Porque marca, amados, marca. Nós estamos marcando as crianças. Mas nesses dias as crianças precisam de pais. Elas precisam de um pai
que ouça o clamor delas dentro da igreja. Mas eu fui uma criança assim. Eu cresci dentro da igreja e não conheci Jesus. O governo brasileiro lançou aqui a fome zero no nosso país, né? Tá, não vamos entrar nessa questão da fome zero, se deu certo, se não deu. Mas nós temos que fazer isso dentro das igrejas. Fome espiritual zero para as nossas crianças. Porque muitas crianças estão sendo como eu, estão indo para a igreja e estão morrendo de fome. Não conhecem Jesus. Nós precisamos pregar o evangelho para as crianças. E você é essa pessoa, Deus colocou na sua mão. Você é o pai de família. É você que vai olhar para o pequeno e falar assim, mas será que ele comeu? Mamãe preocupa se um filho de 3 anos comeu. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Nós vamos fazer um teatro. E eu acho que eu não posso tirar meu púlpito daqui. Tá bom, nós vamos fazer um teatro, acho que dá para a gente fazer aqui. Hã? Não, eu estava pensando, vamos chegar mais para cá. Chega o púlpito mais para cá. Eu quero retratar com isso apenas um ambiente familiar. Um ambiente familiar. Pode entrar, minhas atrizes. Nós vamos retratar aqui um ambiente familiar, para que você possa se identificar com esse pai, tá certo? E depois eu vou estar aplicando também na igreja. Amém. Dá para ouvir, irmãos, atrás? Nós acabamos de vir do restaurante francês. Nós comemos ratatouille, entendeu? E eles vão comer qualquer coisa. Dá qualquer coisa. Criança não precisa comer essas coisas, não. Criança come qualquer coisa. Na Milhopan, não tem Milhopan aí, não? O Adson não fez compra, não. Tem uma semana que não tem comida aqui, não. Jejum. Tá tudo de jejum. Você tá muito obesa e não precisa de comida. Não, dá Milhopan, qualquer coisa. Esquenta aquela comida de 3 dias atrás. Maria Deane, mas eu fiz no sábado passado a comida. Não tem problema, não. Pode esquentar, dá pra ela. Tem Maria Deane. Come qualquer coisa, até minha casa. Come qualquer coisa, vai comendo. Anda. Tá bom, tá aí. Porque é pra menino, pode ser qualquer coisa. Cheiro gostoso, é pra menino, pode ser. Vem, Paulinha. Ele só come um pouquinho de aí. Bem, depois nós vamos continuar. Agora eu vou ter que olhar aqui para baixo? Pode deixar aqui em cima mesmo. Bem, o que nós mostramos com isso aqui? Na família, como nós estamos falando, colocando aqui o contexto da família, nós não fazemos isso com os nossos filhos, não é verdade? Primeira coisa que Jesus falou em Mateus 18, não dá para eu ler todo o texto. Vou ler apenas uma parte dele, e depois a gente vai mencionar alguns princípios aqui. Mateus 18, de 1 a 4. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse, em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, é o maior no reino dos céus. Jesus estava falando para os discípulos aqui. Os discípulos estavam preocupados em ser o maior. E Jesus, de repente, pega uma criança e coloca no meio e fala para eles, não, quem não se tornar igual a criança não pode nem entrar no reino. Aí eu penso que os discípulos devem ter pensado, será que ele entendeu a pergunta? Parece que não tem nada a ver a resposta. É que Jesus estava mostrando o coração deles. Os discípulos estavam com uma perspectiva do reino errada. Uma perspectiva apenas baseada em status, em posição. Quem é o maior? E isso não retrata o reino de Deus. Jesus então pegou uma criança e colocou lá. E falou para eles do requisito para entrar. Não era nem para ser o maior.
Jesus falou para ele, não, se você não se converter como uma criança, nem entrar você não vai. Eu penso que eles falaram assim, mas como? Todo mundo aqui é convertido, Senhor. Os discípulos, todo mundo crê no Senhor. Então o Senhor fala para ele, como essa criança? Sabe o que Jesus estava mostrando? A simplicidade da criança. Da mesma maneira que ela é simples para receber, ela é simples também para viver a vida cristã. Mas nem sempre nós somos assim. Depois, mais na frente, Jesus fala para eles, não, agora, quem se humilhar como essa criança é o maior no reino. Aí, de fato, eles tiveram a resposta que eles pediram, mas também não era a que eles esperavam. Humilhar é algo que às vezes é desagradável, não é? Não dá, humilhar. E Jesus então passa a partir desse momento mostrar para eles a criança o tempo todo. Jesus fala do 1 até o 14, dos pequeninos, dos pequeninos, dos pequeninos. Nós usamos muito esses versículos para falar de novos convertidos, o que não está errado. Nós podemos aplicar. Mas aqui Jesus estava falando de criança. Lá no Salmo 8:2 é a primeira vez que se menciona pequenino. E a primeira menção na Bíblia determina o seu significado em toda a Bíblia. É uma regra da hermenêutica isso. Então Jesus estava falando de crianças. E ele fala então, depois, no versículo 5, olha, quem recebeu uma criança como esta, recebe a mim. Eu acho que cada vez que Jesus foi falando, eles devem ter ficado assim, mas o que é isso? Criança, a gente nem pensava em criança. No momento em que Jesus colocou aquela criança no meio, os olhos dos discípulos saíram deles mesmos e foram colocados naquela criança. Porque quando eles fizeram a pergunta, os olhos deles estavam neles. Eu vou ser o maior? O reino é para mim? Não. Jesus usou a simplicidade daquela criança para expor o orgulho do coração deles. Por que Jesus fez isso, irmãos? Porque eles eram pastores. Porque eles precisavam ter o reino, a visão do reino como Jesus tinha. De se humilhar, de se esvaziar, de não querer a melhor parte, mas de se entregar. E as crianças têm essas características que nós perdemos, mas que o pastor não pode ignorar. Então Jesus coloca para eles aqui 4 princípios, que é o que eu quero colocar para você aqui. O primeiro deles é o que eu acabei de falar, receber. Jesus fala então que nós temos que receber as crianças como o Senhor. O que significa receber o Senhor? Receber uma criança como ao Senhor. Bem, receber uma criança como ao Senhor, primeiro, significa que nós temos que incluir as crianças na vida normal da igreja. Jesus sabia que os discípulos tinham ele com muita estima, muita consideração. Jesus era o máximo, a pessoa mais importante. Então ele usou exatamente a sua pessoa como exemplo, para dizer, você me receberia? Você me contaria como entre os seus amigos? Ah, lógico, mestre. Pois é, faça isso com as crianças. Por que Jesus estava falando isso? Porque as crianças fazem parte do reino. A Bíblia fala que delas é o reino de Deus. E Jesus, então, queria mostrar aqui para os discípulos que aquela geração dos discípulos, amados, ia passar. Aquela geração ia passar. E aquela geração de crianças iria se levantar. O evangelho precisava ser pregado a todas as gerações. E os discípulos precisavam ver nas crianças um investimento. Se eles não incluíssem as crianças, talvez o evangelho ficaria ali naquela geração. Será que não? Poderia ficar. Sabe por quê? Porque muitos moveres de Deus durante a história ficou. Você que já estudou a história da igreja, você sabe. Tem moveres de Deus durante a história que foi para aquela geração e não passou mais. Por que isso não aconteceu? Porque não investiu na hora certa, naqueles que poderiam sustentar o testemunho. Então você tem que fazer isso na sua igreja. Você hoje tem que preocupar realmente com os adultos e da maneira como você está fazendo, investir em líderes e tudo mais. Mas não se esqueça das crianças. As crianças fazem parte do seu rebanho. Ela é a sua igreja. Ela é a continuidade daquilo que Deus vai fazer. Sonhe com frutos além dessa geração, amados. A Bíblia diz que Jesus falou para um grupo de discípulos, que eram os mesmos discípulos, e outras pessoas que estavam lá, a respeito de uma mulher que ungiu Jesus, os pés de Jesus com perfume, e falou para eles o seguinte, falou, olha, o que ela fez vai ser contado por todas as gerações. Agora eu te pergunto, você gostaria de que algo que você fizesse fosse contado por todas as gerações? Ah, eu gostaria.
Eu gostaria que os meus filhos, os meus netos, as próximas gerações contassem a respeito de mim. Nós não contamos aqui a respeito de homens de Deus? O pastor Noel estava falando aqui agora de John Wesley. Não estava? Quem é o discípulo de John Wesley? O que o filho de John Wesley fez? Amém pelo John Wesley. Mas o nosso Deus é um Deus de geração em geração. Eu duvido que você, como pai, você ia falar, não, eu só quero ter filho. Ah, mas o que você deseja para os seus filhos? Não, qualquer coisa que eles forem tá bom. Não é assim. Você se preocupa, não, se eu morrer, eu quero que meus filhos fiquem bem, que eles cresçam, que eles sejam pai de família, e que meus netos tenham netos, que eu quero ter netos, que eles tenham muitos filhos, etc. e tal. Você faz planos. Mesmo que você talvez não vai estar aqui. Esse é coração de pai, amados. O pastor é assim, faça planos para as suas crianças. Jesus disse que nós temos que incluí-las na vida da igreja. Nós temos que incluir, você inclui nos seus alvos. Nós incluímos as crianças nos nossos alvos. Sempre nós fazemos separado. Até as células de crianças nós contamos separadas. Hoje são 1.200 células. 1.200 células de adultos? É. As das crianças eu sei de cor, dos adultos não. E 450 células de crianças. Nós contamos separadas as células. Fazemos tudo separado, mas nós contamos. Por quê? Porque é a vontade do Senhor que elas sejam inseridas. E tanto eu como a pastora Luísa, os outros pastores também, nós somos firmes em relação a isso. Criança não fica do lado de fora. Criança tem que orar. Criança precisa louvar. Falamos para os pais, insistimos. Nós fazemos culto com eles. O encontro é igualzinho de adulta, mas não tem lazer. Criança tem que orar, tem que se arrepender, tem que chorar. Tem que ser tocado com o Espírito Santo. Um dia eu falei para um grupo de seminaristas que vieram aqui fazer um trabalho. O irmão chegou para mim no batismo, na reunião do batismo do Espírito Santo, falou, irmã, e o que vai acontecer aqui? Eu falei, meu irmão, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer aqui, mas vai acontecer algo. Aí ele ficou assim, ele não entendeu. Mas aquela reunião foi encharcada da presença de Deus. Eu falei, vocês começam a orar com esses meninos. Você põe a mão. Eu falei, e aí? Eu falei, ele tem que falar em línguas. Eu falei, é mesmo? Criança fala em línguas? Eu falei, fala. Elas foram batizadas no Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Por quê? Porque é vontade do Senhor, é a promessa do Senhor. Mas antes disso acontecer, nós temos que receber. Receber como parte do rebanho. E uma maneira de receber também, amados, é receber com o melhor. Eu te pergunto, se Jesus falou, receba como se fosse a mim. Recebe meu nome. O que significa você mandar alguém buscar alguma coisa? Fala, não, vai lá. Fala que eu mandei pegar. O que significa isso? Aquela pessoa está indo no seu nome. Você não está lá, mas é como se estivesse naquela pessoa. Então Jesus falou, essa criança, receba em meu nome. Quer dizer, Jesus não estaria ali, mas aquela criança representava Jesus. Significava receber o melhor. Como que você receberia Jesus? Na sua casa? Eu penso que se você ama o Senhor, você receberia com o melhor. Sim ou não? Eu receberia. Faria o melhor para ele. Melhor comida, melhor cadeira, melhor lugar da casa, tudo melhor. Por quê? Porque é Jesus. Mas agora eu te pergunto, esse critério que o Senhor colocou para os discípulos, funciona hoje na igreja? Nós damos para as crianças o melhor? Normalmente, o que os pastores dão para as crianças é a salinha do fundo. Mas não tem nada lá, não tem goteira. Não, tá bom, para criança mesmo. Estamos ignorando aquilo que Jesus falou. Mas todos nós, como pastores, vamos prestar contas diante de Deus. Porque está escrito na palavra. Porque Jesus falou. Eu penso que o melhor significa, amados, dentro da sua própria condição. Às vezes o melhor que você pode ter hoje é um carro 95, 98. É o melhor. Para outros, o melhor é o carro do ano, né? Então o melhor é diferente para um e para outro. Mas tem que ser o melhor. Não, tudo bem, a sala lá do fundo é o que a gente tem, mas vamos pintar, vamos dar uma limpada, vamos colocar uma coisa mais decente, vamos fazer direitinho. Isso é fazer o melhor. A mentalidade vai determinar se nós vamos fazer ou não. E olha, amados, eu falo sobre a minha experiência, porque eu cresci na igreja e tudo era para entreter criança. Para a gente era diversão.
O problema foi esse. É que para mim a igreja foi uma diversão. E para as nossas crianças hoje? Elas têm que entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não aceito falta de respeito de criança com meus líderes. Eu gosto de criança, adoro criança, trabalho com criança. Amo as crianças. Mas eu sou firme. Tem que pregar o evangelho. Tem que se arrepender. Não abrimos mão daquilo que o Senhor nos ensinou. É o melhor. E o melhor que nós podemos dar para as crianças, amados, são líderes cheios do Espírito Santo que pregam o evangelho para elas. Você é a pessoa que Deus constituiu para levantar esses líderes. Você que vai dizer quem é o melhor. Eu louvo a Deus que o pastor Aloísio, eu penso que ele deu o melhor que ele tinha. Não porque eu sou a melhor. Não sou nada. Não sou a melhor pastora. Mas eu sou a esposa dele. Para ele, eu estar ao lado dele, viajando com ele, fazendo muita coisa ao lado dele, e não dá para mencionar aqui, talvez seria melhor para ele. Mas Deus pediu para ele fazer o contrário. Não, planta ela. Eu abro mão de muitas coisas com meu esposo, por causa das crianças. Esse ano eu não fiz nenhuma viagem com ele, por causa das crianças. E nós estamos preparando um seminário para a semana que vem. E nós vamos falar sobre excelência. Porque nós queremos a excelência. Queremos o melhor. E eu estou realmente me derramando nisso. Se é para fazer, se eu estivesse com um grupo de mulheres, eu faria. Não é porque eu estou com um grupo de crianças, líderes de crianças, que qualquer coisa serve. Não, eu estou dando o melhor de mim. Quando eu escrevo a revista Videirinha, eu faço o melhor. Quando eu vou fazer as apostilas de célula, eu faço o melhor. Vou escrever o livro, é o melhor treinamento, é o melhor seminário. Eu jejuo 40 dias, mas elas estão na minha oração. 40 dias. Por quê? Porque Deus mandou. Porque Ele disse, Márcia, dá o melhor. E eu quero ser indesculpável diante de Deus. Mas isso não é só para mim. Então, recebê-las com o melhor é uma ordem. Mas Jesus também falou para eles uma segunda coisa. Não fazer tropeçar. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem no meu nome, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Tropeçar? Será que nós... Gente, mas ninguém quer que uma criança tropece. Olha, eu nem penso, eu não tenho rancor nenhum dos pastores, que foram meus pastores na época. Um dia, um irmão meu, que ainda não voltou para a igreja, ele falou assim, não, aquele povo destruiu a nossa vida. Eu olhei para ele assim e falei, não, eu não penso isso. Ele falou, o que é isso, Márcia? Porque crescemos numa igreja legalista, não podia jogar bola, não podia televisão, não podia ir na festa do colégio, não podia brincar na rua. Na cidade interior sobra pouca coisa, né? Graças a Deus, a gente tinha uma casa que o quintal era grande. Mas então foi aquela visão de igreja muito, muito fora da visão de Deus. E ele ficou marcado com isso, mas eu não tenho esse tipo de rancor ou o sentimento em relação aos meus pastores da infância. Eu acho que eles fizeram o que eles entendiam. Eu não penso que eles queriam que as crianças tropeçassem, você acha? Que desviassem? Eu dei um exemplo desse num livro que eu escrevi. Há um tempo atrás, quando minhas filhas eram menores, eu sempre tinha que levantar à noite para olhar as meninas. Como todo bom pai, boa mãe, toda boa mãe, né? Os pais levantam não, né, irmãs? As mulheres, as irmãs são as que mais levantam. Então, se chorou, você levanta para olhar. Mas não vou expor meu marido aqui, ele já foi transformado, viu? De vez em quando ele deixava o sapato no meio do quarto. Aí aquele sapato, chinelo no meio do quarto, ou então deixava a porta aberta do armário. E eu levantava de noite, escuro, e pá, tropeçava no sapato. Um dia eu meti a cara mesmo na porta, ficou roxo aqui, o joelho. Isso aconteceu mais de uma vez. Agora, eu não penso que o Aloísio fez isso de propósito. A não ser que ele quisesse se vingar de mim, né? Por alguma coisa. Vou deixar bem na passagem dela aqui. Não penso que foi isso, mas estava lá e acabou que eu caí. Machuquei. Por quê? Foi um acidente. Mas aquilo lá foi um empecilho. Eu tropecei. Eu não penso que os pastores têm a intenção de fazer isso. Mas sabe o que pode causar tropeço na vida das crianças? Uma mentalidade errada. A mentalidade, por exemplo,
de que o trabalho de criança não tem importância. Qualquer pessoa serve para trabalhar. Então, para que pôr as crianças para orar? Não, irmãos, vamos ficar de pé agora, vamos orar? Aí as crianças ficam sentadas, ninguém liga. Vamos louvar. Canta para o seu irmão. A pessoa sempre olha aqui, né, no rumo dos olhos. Se tiver alguém aqui menor que ele, não dá para ver. Isso tudo vai passando uma mensagem para as crianças. Sabe qual é a mensagem? Minha filha, esse lugar aqui não é para você, não tem nada acontecendo aqui para você. É isso que nós falamos para elas. E elas vão entender que a igreja não é o lugar delas. Isso não pode acontecer. As crianças precisam saber que a igreja é o lugar delas. Lá é bom, é gostoso, Jesus é alegre, é joia. Vamos para a igreja. Porque elas vão associar a igreja com algo bom. E não, como muitas crianças associam, com algo negativo. Você queria perguntar alguma coisa? Nós mesmos excluímos, né, às vezes, as crianças. Não é a intenção, mas a mentalidade errada, amados, faz com que elas tropecem. Eu sei que você está se identificando com muitas coisas que acontecem. Você, como pastor, tem que ser o primeiro a incentivar. Você que é pai, está com seu filho? Vamos orar agora. Pega na mão do seu filho. Nós vamos louvar agora. Quero todas as crianças de pé. Quero nenhuma criança sentada. Você vai louvar a Deus. Só porque a criança não pode louvar a Deus? Jesus tinha 12 anos, era cheio do Espírito. Se Jesus é modelo para nós no caráter e no ministério, é modelo também na infância. Elas podem fazer isso. Então, cabe a você incentivar. Cabe a você fazer isso. E colocar pessoas também que vão fazer. Nós vamos colocar aqui mais uma parte do teatro para falar sobre esse tropeço. Como que acontece isso na família? Só vocês três? Cadê minha mulher? Maria Eduarda? Oi, amor. Hoje é dia de célula, meu amor. Ô, chuchuzinho do papai. Hoje é dia de célula e nós vamos cuidar, nós vamos ter que dar um jeito. Por quê, amor? Porque você viu célula semana passada? Foi terrível aquela célula. As crianças, foi por causa das crianças. Foi por causa daquelas crianças. Olha esses meninos. Fica o tempo todo. Não fica quieto, menino. Ela não é lugar de criança. Não, célula não é de lugar de criança, não. Amor, você viu o tapete? Amor, o que aconteceu lá com o meu tapete perto? Vocês derramaram Coca-Cola. Eles são indisciplinados. É verdade. Paguei uma fortuna, 10 mil reais no tapete. Como que faz, O meu amor? amorzinho, que ele é um cheirinho, meu amorzinho. Sugere para os pais não trazer as crianças para a célula. Vamos fazer algo. Vamos fazer algo. Não vamos trazer as crianças na célula. Não Liga pras adianta mulheres. eles ficarem aqui. Não adianta trazer essas mulheres. Vocês como, amor? Se a gente não... Liga para os pais, fala para deixar tudo em casa assistindo televisão. Lugar de criança e na televisão. Amor, se a gente não trouxer as crianças, os pais não vão vir. Eles vão deixar as crianças. E é mais importante os adultos. Eles têm que vir para a célula. Então alguém tem que ficar com eles. Alguém então tem que ficar com eles, porque eu não posso ficar fazendo uma célula tão abençoada igual a nós. Amor, pode ser eu posso liderar as crianças. Por quê? Você tá doida? Ela tem que ficar com os adultos. Você tem que ficar com os adultos. O lugar dela é junto Você com os tem que cuidar adultos. das mulheres. Você não pode ficar fazendo isso. Você tá perdendo o juízo. É mais importante ficar com os adultos. É mais importante você ficar com os adultos. É Bem verdade. mais importante. Usa Fica caladinha. Chama qualquer pessoa, então. Como que faz, então? Olha, vamos chamar qualquer pessoa, qualquer um. Coloca eles na frente da televisão. Não é desse pra qualquer lugar. A Crotilde. Ah, Crotilde. Faz o seguinte, Crotilde. Você é líder de crianças? É, líder. Das Crotilde. crianças, da Crotilde. célula. É facinho, é muito fácil. Clotilde, liderar a célula é uma maravilha. Muito fácil. Não quero, Clotilde, não quero. Você, a criança é boa. Você quer liderar. É muito bom. É muito fácil. Você abre lá, Dis- Priscila, e fica lendo. Distraia. Só distrair ela. É Ô, dona Maria Eduarda, já esqueceu quando você lê? Não, tem problema, dá uma Não, atividade. pra quem Põe eles pra pensar. É pra ter célula. Passa É um- poder de Deus. Poder de Deus. Só passa um filminho. Poder. Só passa o filme. Eu posso pôr a música do Zezé de Camargo no Luciano pra escutar? Não, passa um filminho. Pode ser Harry Potter, Desenho, aquele né? lá, pode ser qualquer filme. Mas vai ter mais criança que isso aqui? Às vezes
aí, mais uma. Você dá um rabisco lá, Senhora qualquer coisa. Deixa eu falar. Manter elas em silêncio. Vocês mantêm ela bem calada. Sabe aquelas faixas? Sabe aquelas faixas que nós utilizamos? Pega e amarra a boca delas, que não pode atrapalhar a minha célula. Não pode. Tem que ficar na sala bem longe da reunião da célula. Clotilde, sabe o caminho onde tá os pitbull? Os pitbull, aqueles ferozes, aqueles bem ferozes, Clotilde. Coloca eles lá juntinho, e, daí, e não esquece de amordaçar a boca deles. Cachorro, menino, combina não. Olha, Clotilde, deixa eu te falar um segredo. Não Só quero. nós duas aqui. Você não quer que ela atrapalhe as células. A pastora Márcia fala que criança não dá trabalho. É mentira, dá um trabalho, mas é bom. Você se anima. Você se anima lá no meio das crianças, elas vão puxar seu cabelo. E outra coisa, está precisando perder os quilos, você está muito obeso. Vai lá cuidar das crianças. Vai, Litorá. Pra onde que nós vamos mesmo? Vai lá pro caminho. Mantém eles longe. Oh, misericórdia. Bem, as irmãs exageraram um pouco, né, irmãos? Mas a gente quer mostrar exatamente isso. Nós não fazemos isso com os nossos filhos. Amém. Bateria. O Senhor renova a bateria. Nós não fazemos essas coisas com os nossos filhos. Quando nós vamos receber... Soprando, né? Falar mais longe. Quando nós vamos... Esse aqui mesmo, Jean. Pode ser esse microfone aqui. Não funciona? Se nós vamos receber os nossos filhos, nós não damos para eles qualquer comida. Dá para falar assim? Não. Eu vou falar enquanto eles arrumam, eu vou falar sem microfone. Amém. Amém. Então, se você é um pai que trabalha, sua esposa trabalha, tudo bem, você tem que trabalhar, sua esposa também. Mas você vai se preocupar com quem vai dar a comida para o seu filho, que hora que ele vai dormir, como é que vai fazer. Você não vai deixar ele sozinho. Então, nós colocamos ali uma pessoa, mesmo que seja um empregado, uma Clotilde, né, na vida, mas você vai estabelecer critérios, não é isso? Você vai checar se aquela pessoa está apta ou não. Não é verdade? Uma vez que você fez isso, foi aprovado, você coloca aquela pessoa lá para olhar seus filhos. Por quê? Porque você quer garantir que ele vai comer no horário, vai ser cuidado. Não é verdade? Isso fala de receber. Então, da mesma maneira, o pastor ou a esposa do pastor, que estão ali nessa posição de liderança, de cuidar do rebanho. Talvez você não pode estar lá, mas você tem que estabelecer as pessoas com critérios bem claros. Quem pode liderar? Tem que ser batizado, tem que ser batizado no Espírito Santo, tem que fazer a cursão, tem que ser apto, alguém tem que falar, tem que assinar embaixo daquela pessoa. Por quê? Porque ela está cuidando dos seus filhos. São os filhos que Deus te deu. Entendeu? Quando nós falamos de tropeçar, é o que nós mostramos aqui. É lógico que o alvo não é esse. Mas às vezes a mentalidade errada nos faz tropeçar. Porque fazemos de qualquer maneira e as crianças não conhecem a Jesus. Ficam ali apenas distraídas no nosso meio e crescem sem conhecer o Senhor. E não é isso que o Senhor quer. Jesus também falou sobre não desprezar. Jesus então fala para os discípulos: vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. O que é desprezar? Desprezar é você ignorar uma pessoa. Já passou perto de um mendigo que você ignora? Normalmente a sociedade despreza algum tipo de pessoa, sociedade no geral, né? Prostituta, mendigo, pessoas assim que não estão inseridas ali naquele padrão, né? Homossexuais, uma série de coisas, né? De pessoas. E Jesus usou exatamente essa expressão, falou assim: olha, não despreze, não ignore. E é nesse momento, querido, que Jesus fala para aquele pastor, falou: olha, eu vou te falar a respeito do que eu quero dizer com isso. E Jesus então conta a parábola da ovelha perdida. E Jesus contou essa parábola aqui em Mateus exatamente nesse contexto, em que ele estava falando disso.
sobre estabelecer uma igreja com a visão de Deus, incluindo as crianças no seu rebanho. E Jesus então fala para eles a parábola. E a parábola significa aquela ovelha da parábola. Quero mostrar para você que aquela ovelha da parábola, ela aponta para a criança. Tudo bem, nós podemos usar ela em outro contexto também. Mas aqui nós podemos usá-la perfeitamente a respeito das crianças. E o que significava aquela parábola? Primeira coisa, Jesus falou que aquela ovelha que havia se extraviado, ela era importante, porque ela era ovelha. O que faria aquele pastor sair do seu lugar de conforto? Ele estava ali com um grupo, a maior parte do rebanho estava ali. O que faria ele sair e procurar aquela ovelha? Ele poderia falar, não, mas essa ovelha, por que ela desviou? Está todo mundo andando junto aqui, essa ovelha é difícil demais. Ela é a culpada, porque ela que quis. Agora ela está lá nessa condição porque ela quer. Eu tenho que ir lá buscar? Tenho. Porque Jesus falou que o bom pastor dá a vida pela ovelha. Dar a vida, amado, significa dar tudo. Tudo. Tudo que você tem, por todas as ovelhas. E aquela ovelha estava lá. Por que ela era importante para o pastor? Primeiro, porque ela era ovelha. Ela fazia parte daquele rebanho. Naquele rebanho não tinha cabra, não tinha camelo, não tinha nada disso, era só ovelha. Fazer parte significa que ela tinha a mesma natureza. Era da mesma raça. Ela tinha a natureza de Deus. Outra coisa também que Jesus falou, aquela ovelha, ela era importante. Embora sendo a minoria, ela atraiu a atenção do pastor. O pastor tinha quantas no aprisco? 99. Quantas extraviaram? Uma. Jesus estava mostrando aqui um princípio. Porque a minoria fala daquele grupo insignificante. Não é a minoria em termos de número. Porque às vezes as crianças nem sempre é a minoria. No seu caso lá, né, Jean? Você começou a igreja com a maioria. Era quase maioria? Quase metade? Então as crianças, elas tinham, eram 5 células de crianças e 4 células de adulto, quando começou a igreja em Caldas Novas. Então, colocando nessa perspectiva aí, elas eram maioria. Mas Jesus estava mostrando aqui um princípio. Às vezes nós desprezamos a minoria. Não, esse grupo é pequeno, não é importante. As crianças às vezes representam esse grupo, sem importância dentro da igreja. Mas Jesus não vê assim. Elas são importantes. Elas são importantes. Aquela ovelha, mesmo sendo a minoria, ela era importante para aquele pastor. E aquele pastor contou. E ele percebeu que estava faltando uma. Olha, mas nós não somos importantes para Deus por causa do nosso número. O valor aqui é individual. Sabe por quê? Porque nós somos únicos. Cada um de nós aqui somos únicos diante de Deus. E as crianças também. Se uma criança se perde, é uma vida que se perde. Qual a diferença de uma criança ir para o inferno ou um adulto? Nenhuma. Porque é uma vida que está indo para o inferno. E é assim que Deus vê. Então ele fala, esse pastor ele foi atrás da minoria. Algumas pessoas às vezes perguntam, já ouvi essa pergunta várias vezes, e isso não me incomoda nem um pouco. Por que você não lidera uma rede de mulheres? Eu trabalho com as mulheres, eu discipulo as esposas de pastores e esposas de obreiros. E essas irmãs discipulam as outras esposas de discipuladores e líderes. Mas nós fazemos isso um trabalho de apoio, porque todas as mulheres estão inseridas nas outras redes da igreja. Todas as redes. Porque as mulheres são muito influentes, amém, irmãs? Então nós temos que usar a nossa influência para o reino de Deus, amém? Então a pastora Luísa colocou todas as mulheres infiltradas, todas as células. E isso tem funcionado, tem sido bom. Bem, primeiro eu não tenho uma rede de mulheres, não trabalho com a rede de mulheres, porque Deus não me deu. Deus não quis me dar. Ele falou, não, você vai ter uma rede de crianças. Essa é a vontade de Deus para mim. E eu digo amém. Agora, quando uma pessoa pergunta isso, às vezes ela está colocando o grupo de mulheres no grupo das 99. Porque as 99 é o grupo importante. E a número 1 é o grupo insignificante. Mas para que ir atrás de uma? É tão insignificante trabalhar com criança.
Quando eu saio nos seminários, em alguns lugares que eu vou com a Luísa, aí as pessoas às vezes vêm no meu crachá, né? Pastora Márcia. Ah, você é pastora? Eu falei, sou. Ah, que bom, você trabalha com mulheres? Eu falei, não, eu sou pastora de criança. Normalmente eu só ouço o assunto não tem mais assunto. Por que será? Bem, eu não falo nada. Eu falei, tudo bem. Falo nada, né? Mas, como se diz? Pastor de criança, né? Não tem muita importância. Isso é mentalidade errada. Tem importância para Deus. Muita importância para Deus. Porque nós estamos povoando o céu. Amados, o diabo está saqueando através das crianças. A igreja tem que acordar. Porque Deus nos deu essa palavra. Isso tem que funcionar para nós. Alcança as crianças e você vai ter uma grande igreja. Alcança as crianças e você vai ter muitos frutos. Mas o diabo tem usado isso. Ele está cegando e nós temos que nos levantar nesses dias e dizer não a cada uma dessas mentiras do diabo. Aquela irmã que estava ali, aquela que está de bonezinha ali azul, o papel dela é o diabo. É ela que fica falando as coisas para os pais, para os líderes. Não, trabalhar com criança dá trabalho. Não faz não faz aquilo. E muitas vezes nós temos acreditado nisso. Então Jesus fala aqui a respeito dessa ovelha. Outra coisa que Jesus falou da ovelha. A ovelha estava perdida e ela precisava ser encontrada. Jesus falou, eu vim para os perdidos. Ele não disse isso? Porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. As crianças, amados, estão entre os perdidos. Nós temos uma menina que está fazendo cursão juvenil, ela tem 11 anos. Ela foi para uma célula, nós não consideramos ela uma menina de rua, mas ela e mais 5 crianças menores que ela vivem na rua. E a líder de célula, não sei como exatamente ela encontrou, sei que levou para a célula. E hoje eles estão todos na célula. E essa menina foi para a igreja, foi para o encontro. E agora está fazendo cursão. Ela vai todo domingo na igreja. Ela vai e volta sozinha. Um dia ela levou os menininhos, 5 aninhos, uma menininha e um menino. Eu falei, mas você não pode vir com esses meninos. Como que você vem sozinha para a igreja com eles? Super preocupada. Ela falou, não, mas a gente só anda sozinho. Eu falei, ai meu Deus. Era 10 horas da noite. Eu pensei, como que essa menina vai voltar com esse tanto de menino? Ela falou, pastor, não preocupa não, eles estão acostumados a fazer isso. Mas eu te pergunto, qual a chance que essa menina tem? Que esse grupo de crianças tem? O diabo vai acabar com eles. O Brasil tem 1 milhão de crianças que vivem em abrigos. Não é nem orfanato, porque nem casa deles, né? É abrigos, lugar que às vezes eles vão só para dormir. 1 milhão. Você sabia que esse é o mesmo número de crianças que são hoje adotadas pelos homossexuais nos Estados Unidos? Os homossexuais já adotaram 1 milhão de crianças. Agora, imagina quando votar nos outros estados e isso for uma coisa generalizada, porque vai ser casamento homossexual. Vai ou não vai? A gente sabe que vai, igual o divórcio, igual uma série de coisas, né? Sexo livre, que antes era uma coisa assim, não aceitável, hoje é normal. Isso é uma coisa que vai acontecer. Imagina, como é que vai ser, amados? Quando esses homossexuais estiverem adotando as crianças? A igreja vai ficar escrevendo livro, igual tem muita gente escrevendo hoje, metendo pau no Harry Potter e nos filmes da Walt Disney. E daí? O que adianta falar isso? Todo mundo sabe. Você tem dúvida de que o diabo está enganando as crianças? Eu não tenho. É lógico que o diabo usa o engano, mas a igreja tem que parar de ficar fazendo isso e pregar o evangelho para as crianças. Não adianta falar de Harry Potter se não pregar o evangelho para as crianças e elas forem cheias do Espírito Santo. Elas vão continuar querendo ver o filme do Harry Potter. A igreja que tem que se levantar e se posicionar e falar para o diabo, chega, aqui não, aqui quem reina é o Senhor. E ele não vai roubar uma dessas crianças. Jesus falou, ela estava entre os perdidos. Aquela ovelha precisava ser achada. E por último, aquela ovelha ela podia se reproduzir. Aquele pastor pensou, ela é uma ovelha. Se eu trazê-la de volta, eu vou estar trazendo os seus frutos. Porque um dia ela pode dar frutos, gerar outra ovelha. Aquele pastor foi esperto, porque ele não negociou os frutos daquela ovelha que estava perdida. Da mesma maneira as crianças são como essa ovelha, que às vezes está fora, não está incluída no rebanho, mas elas têm potencial de dar frutos, assim como os adultos têm.
Amados, as crianças estão dando frutos. Nós temos muitos testemunhos. Tivemos um testemunho agora recente de um pai, ele escreveu uma carta para mim. E ele colocou assim, falou, olha, eu tenho 2 filhas, uma de 9 anos, uma de 6. Elas frequentavam a célula há muito tempo, uma célula de criança. E todo dia elas perguntavam para mim e para minha esposa, por que vocês não têm célula? Por que vocês nunca vão na igreja? Sempre convidava. O pai e a mãe arrumavam desculpa e nada. A mãe não queria nem ouvir falar em igreja. Um dia ele falou, não, de tanto elas insistirem, não, vamos nessa célula. Foi na célula. Contra a vontade da mulher e tudo, foram na célula. Chegou lá, eles falaram assim, mas esse pessoal aqui é até legal, né? Gostou dos irmãos. Gostou dos irmãos da célula, voltou. Foi ao encontro, se converteu. E hoje a família inteira está na igreja. E ele falou assim, olha, hoje eu sou um homem feliz. Eu senti um vazio dentro de mim. Eu não sabia, tinha hora que eu achava que eu ia desesperar da vida. Ele fala exatamente isso na carta. Ele falou, mas hoje eu sou feliz, porque eu encontrei Jesus. Através de quê? Das filhas. As crianças são as melhores evangelistas que tem. A criança, não gostar da comida, ela fala, não, tá ruim. Você tem coragem de falar isso na casa? Da sua mãe você tem, da sua sogra você tem? Não, né? Da sogra você não tem. Mas as crianças, elas têm. As crianças, elas são espontâneas, então elas falam de Jesus. Teve seu filho, né, Esther, de 4 anos, que pregou para o Batman. O filho do casal de obreiros, né, o Carvalho e a Esther. Nós pregamos para as crianças na sala de 4 anos. Fizemos oração de confissão com elas. Chegou na casa dele, ele falou assim, olha, se você não aceitar Jesus agora, eu nunca mais brinco com você. Falou para o Batman, o bonequinho dele. E aí ele pegou a mãozinha do Batman, levantou, falou, faz oração comigo. Fez o Batman fazer a oração de confissão. Depois ele falou para o Batman, falou, olha, agora eu posso brincar com você, porque a luz entrou dentro de você. Olha que linda, mas uma criança de 4 anos entendeu o princípio do novo nascimento, das trevas e da luz. Ele converteu aos 3 anos, com convicção. Glória a Deus. Isso é evangelismo. Nós estamos ganhando as famílias, amados, através das crianças. Nós temos 2.000 crianças nas células, cujos pais não são crentes. Esse ano, o nosso alvo número 1 é ganhar os pais. E nós vamos ganhá-los, porque muitos já estão vindo. Amém? Nós não estamos contando que venha crianças para as nossas células. Nós fazemos evento ponte para ganhar criança. Agora não, vamos ganhar os pais. Eles não vão ficar na nossa rede, eles vão para a rede dos irmãos, dos outros pastores. Mas os pastores também investem na nossa rede. Porque na nossa rede as crianças não lideram. Então, tem líder de tudo quanto é rede. Amém, pastor Rigonato? Glória a Deus. Jesus também falou que aquele pastor, ele teve maior prazer naquela ovelha do que teve nas outras. É uma mentira do diabo dizer que trabalhar com criança não é bom. Ele tem mentido isso para muitas pessoas. É prazeroso. Sabe por quê? As crianças recebem com muito mais facilidade do que os adultos. Vai pregar para uma criança, faz apelo para ela. Dificilmente ela vai falar não. Ensina um princípio para a criança, ela aprende. Agora, o adulto não é assim. Adultos têm que convencer, tem que ter argumento, além da Bíblia. A palavra de Deus só não serve. É difícil, porque coração duro. A criança, amados, a terra dela é virgem. Sabe aquela terra boa, como a terra de Canaã? É virgem, o fruto é bom. É só lançar a semente que ela dá. O diabo olhou essa terra e falou, essa terra é minha. A igreja não põe a mão nessas crianças. E ele tem roubado a melhor terra. Nós temos que pregar para as crianças. Nós temos que levar o evangelho a elas. E por fim, para encerrar, o último princípio que Jesus colocou no capítulo 14, ele disse, não deixe perecer. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mateus 18, 14. Se aquela ovelha não fosse encontrada, amados, ela ia perecer. Ela ia morrer. Muitas crianças hoje, se elas não forem alcançadas na infância, elas vão morrer. O diabo vai roubá-las antes. Hoje, um grande número de mortes que está acontecendo no meio dos jovens e adolescentes é suicídio. Eu fiquei espantada com o índice, como tem crescido.
E o suicídio, o espírito de suicídio chama-se depressão. Os adolescentes estão com depressão. E eles estão tirando a própria vida. Mas um adolescente, uma criança, tirar a própria vida? Como? É a melhor fase. Isso é maligno. Jesus falou, não deixe perecer, não deixe que morra. Vá até ela antes que ela morra, antes que o diabo alcance. Nós tivemos um encontro no carnaval com crianças, no feriado de carnaval. Tinha 8 inscritos. Eu reuni minhas obreiras, minhas discípulas, falei, não, isso aí não está certo. Não está certo, porque é de 80 a 100. Um bom encontro é de 80 a 100. Nós oramos então e nós falamos assim, de 8 vai virar 80. E eu falei para as irmãs, não aceite isso. Não, porque era feriado, é assim mesmo. Eu falei, não é assim. Nós vamos reivindicar agora aquelas crianças que o diabo marcou nesse carnaval. Para estrupar, sabe, para embebedar, para talvez até matar. Nós vamos reivindicar agora no nosso encontro. Senhor, manda para o nosso encontro. E nós oramos. Mas na sexta-feira à noite, tinha 86 crianças. Nós oramos numa quarta-feira tardezinha. Nós tínhamos um dia só para fazer isso. Quando nós não negociamos, Deus libera poder do céu para nós. São 86 pastores. É isso que eu vejo. Porque foi isso que Deus falou para mim. Márcia, quando você olhar para eles, veja pastores. Um dia um pastor veio dos Estados Unidos, estava pregando aqui e falou para mim, falou, olha, eu vou te falar uma coisa que Deus mandou te falar. Não pare de fazer o que você está fazendo. Porque entre aqueles que você está trabalhando, estão os profetas, os apóstolos e os pastores. Naquela hora, confirmou no meu coração, porque Deus já havia falado. E eu queria encerrar contando para você uma parábola que eu ouvi e achei muito interessante. Que conta que o diabo colocou as ferramentas dele, resolveu fazer uma liquidação com as ferramentas dele. E colocou à mostra. As pessoas vieram para comprar. As pessoas não, os demônios vieram para comprar as ferramentas. Mas tinha uma que só estava exposta, ele não queria vender. Então eles perguntaram, mas por que você não vende essa? Ele falou, porque essa é especial. Com essa aqui, eu posso destruir as pessoas. Com essa aqui, eu posso fazer eles parar. Com essa aqui, eu até roubo os sonhos delas. E elas não conseguem fazer nada. Aí eles falaram, mas o que é isso? Eu estou interessado nela. Que ferramenta é essa? Aí o diabo disse, é o desânimo. Desânimo. O diabo tem usado isso dentro da igreja. Os líderes de criança, é tudo desanimado, autoestima baixa. Não aceito isso. Fala para ele, não, eu não tenho autoestima baixa. Sou filha de Deus. Tenho identidade de filho de Deus, sou valente. Sou chamada para saquear o inferno e é isso que eu vou fazer. Nem que Deus faça como Gideão, de 1 ele levanta 300. Mas com 300 nós vamos vencer essa batalha. Não faça isso. Você, pastor, seja um líder que motive os seus líderes. Os líderes de criança. Escolhe os melhores. Coloca eles à frente. Motiva. Reconheça na frente da igreja. Porque o Senhor vai te honrar. Louva a Deus, porque Deus tem honrado o pastor Aloísio. Porque eu sei que Deus está fazendo isso através de mim e dele nesse ministério. Porque Deus está vendo muito além de nós, amados. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Amém? Vamos ficar de pé. E eu gostaria que nós orássemos agora. Queria convidar você para falar ao Senhor. Se você tem ignorado esses princípios, se você não tem recebido às vezes com o melhor, se você às vezes tem pensado isso em relação às crianças, tem ignorado, eu queria pedir agora que você falasse isso para o Senhor. E que você também pedisse ao Senhor para abrir os seus olhos para esse rebanho tão importante, tão precioso, que é as crianças. E que Deus confiou a você. Amém? Senhor, nesta hora nós colocamos diante do Senhor cada um desses irmãos. Quero declarar na autoridade do nome de Jesus, todo espírito maligno enviado para roubar os seus frutos, para roubar essas crianças, para roubar essas famílias, eu comando agora, caia em nome de Jesus. Toda mentalidade errada, todo véu, toda atitude que não está em linha com o coração do Senhor, eu desfaço na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu chamo à existência agora os frutos.
Declaro que cada igreja, cada cidade terá um ministério forte. As crianças se converterão. Elas serão batizadas no Espírito Santo. Elas serão levantadas como pastores, como evangelistas. E famílias inteiras virão através delas. Porque esta é a vontade do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Então os irmãos podem se dirigir lá para o refeitório que já vai servir o jantar.